Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e desde já, deixe aquele like e se inscreva. Já sabemos que existe uma infinita gama de informações na internet e que quando queremos tirar nossas dúvidas, geralmente recorremos ao Google ou ao próprio YouTube. Mas o fato é que nem todos têm tempo ou paciência para buscar tais informações. E é aí que o Seu Explicado te ajuda, compilando o máximo de ideias curiosas para o seu conhecimento e entretenimento. Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que humanos habitando o planeta Terra. Estudos apontam que possa existir cerca de 1 kg de bactéria no nosso corpo. E isso assusta quando sabemos que as bactérias são seres microscópicos e possuem apenas uma célula. Alguns cientistas acreditam que nosso corpo possua 10 vezes mais micro-organismos que células humanas. Após décadas, as pegadas dos astronautas da Apollo 11 continuam na Lua. Calma, a ciência explica. Isso se deve ao fato da Lua não possuir atmosfera. Assim, sua superfície não sofre os processos erosivos, como a chuva e o vento que temos aqui na Terra. Você já sentiu aquele gosto amargo ao comer algo doce depois de escovar os dentes? Isso acontece porque o lauril sulfato de sódio, presente nos cremes dentais, age como um tipo de detergente que destrói os fosfolipídios da boca e cria toda aquela espuma durante a escovação. Esse choque químico bloqueia temporariamente os receptores dos sabores doces da língua. Quando alguém fala em animal venenoso, logo vem em nossa mente serpente, aranha ou escorpião, não é mesmo? Na verdade, o animal mais letal do mundo é a vespa marinha, nome popular dado a um tipo de água-viva da família das Cubozoa, que habita grande parte da costa australiana. Seu aspecto é transparente e pode medir de 16 a 35 centímetros de diâmetro. Já os tentáculos têm um ligeiro tom azul acinzentado, chegando a medir 3 metros de comprimento. Considerada como a água-viva mais letal do mundo, a quantidade de veneno em um espécime adulto é suficiente para matar 60 humanos adultos. Que o beija-flor é uma espécie bela de pássaro, ninguém duvida. Mas talvez você não conheça a habilidade desses ligeiros pequeninos. Suas características bem singulares, como a capacidade de voar para trás e pairar no ar, o torna único. Podem chegar a visitar mais de 200 flores em um único dia para se alimentar. Seus batimentos cardíacos podem passar dos 1000 por minuto, movimentando o sangue 100 vezes mais rápido que o do homem. Seu tamanho pode variar de 6 a 15 centímetros. Agora, a sua leveza impressiona. O peso da menor espécie pode ser comparado ao de uma moeda de 1 centavo. O crocodilo do Nilo pode prender a respiração por até 2 horas. É isso mesmo. Essa espécie de crocodilo africano, que é uma das maiores do mundo, pode chegar a 6 metros de comprimento. Normalmente mergulham por apenas alguns instantes, mas podem ficar submersos por vários minutos quando ameaçados. Ao mergulharem, entram em um estado de apneia, onde permanecem inativos, segurando a respiração por até 2 horas. Seus pulmões funcionam como boias que controlam a submersão do seu corpo. O réptil usa o diafragma e outros músculos para mudá-los de posição e se movimentar. Freddie Mercury tinha 4 dentes a mais. Para efeito de comparação, um adulto costuma ter 32 dentes, incluindo os sisos. O talentoso e carismático cantor da banda britânica Queen possuía 36 ao todo. Fred demonstrava ter um certo desconforto com seus dentes durante as entrevistas. A formação de sua arcada dentária era considerada um dos principais motivos pelo alcance vocal do cantor, já que aumentava o espaço interno de sua boca. Contudo, Mercury optou por não fazer cirurgias ou usar aparelhos, pois tinha medo que houvesse alguma alteração na sua voz. Os vikings chegaram às Américas antes de Cristóvão Colombo. Aposto que você não sabia. Partindo da Groenlândia, os destemidos vikings chegaram no continente americano no ano de 982, aproximadamente 500 anos antes do explorador italiano. Eles davam aula quando o assunto era navegação em mar aberto. Suas técnicas na construção dos mais variados tipos de barcos eram as mais avançadas e sofisticadas do período medieval. Suas embarcações eram leves e muito rápidas. Acredita-se que a colonização viking perdeu força e se desfez por volta do ano de 1350. Para quem acha que essas coisinhas bonitas e coloridas se servem só do néctar das flores e das frutas, fique sabendo que esses são só o prato de entrada das borboletas.
Elas se deliciam saboreando sangue, suor e lágrimas de outros animais. Alguns espécimes incluem em sua dieta a secreção de feridas, lágrimas de olhos inflamados, muco nasal e, pasmem, animais em estado de decomposição. Planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não se podem pisar. Estes planetas são gasosos em sua quase totalidade. Chamado pelos astrônomos de gigantes gasosos, esses planetas são compostos dos gases hidrogênio, hélio e metano. Possuem um pequeno núcleo sólido rochoso em seu interior. Júpiter, por exemplo, é coberto por nuvens de cristais de amônia e possivelmente hidrosulfeto de amônio. Já as nuvens de tom laranja e marrom são formadas de fósforo, enxofre ou hidrocarbonetos. A superfície é altamente radioativa e sua atmosfera é muito agitada, com ventos que podem chegar a absurdos 650 km por hora. Desse jeito não é nada fácil pousar por lá, não acha? Robert Percy Wedlow, nascido em 22 de fevereiro de 1918, foi a pessoa mais alta da história. Wedlow era conhecido como o Gigante de Alton, ou o Gigante de Illinois, pois nasceu e cresceu na cidade de Alton, em Illinois. Wedlow atingiu 2,74 m de altura e pesava 223 kg na data de sua morte, em 15 de julho de 1940, quando tinha apenas 22 anos. Sua altura e seu crescimento na fase adulta devem-se à hipertrofia de sua hipófise, o que resultou em um nível extremamente elevado de somatotropina. Até sua morte, seu corpo não demonstrou nenhuma indicação de que o crescimento pararia. Robert também é detentor de 2 outros recordes, o de maiores mãos e pés de todos os tempos. No sistema brasileiro de calçados, seus pés calçariam o número 75. O tamanho de Wedlow causava uma série de problemas, dentre os quais a necessidade de usar muletas para andar, e tinha pouca sensibilidade nas pernas e nos pés. Pobre Wedlow. Atualmente, Sultan Qasim é o homem vivo mais alto com seus 2,46 m de altura. Chandra Bahadur Danji, nascido em 30 de novembro de 1939, foi um nepalês que detém o título de homem mais baixo de todos os tempos, com 54,6 cm de altura. Portador de nanismo primordial, Danji era o 7º de uma família de 6 irmãos e 2 irmãs. Ele vivia em uma aldeia isolada a cerca de 540 km da capital nepalesa, Katmandu. Apesar de sua idade, Danji garantia nunca ter tomado nenhum medicamento ou ter sido examinado por um médico. Chandra viajou para Katmandu para poder ter sua altura medida pelos juízes do Guinness World Records, sendo a primeira vez que ele visitou a cidade. Em 26 de fevereiro de 2012, sua altura foi confirmada e ele desbancou Janrei Balawin como o homem mais baixo vivo, tendo Chandra tido o recorde informalmente desde que completou seus 18 anos, mas que só viria a ser ratificado aos 72 anos. O pequeno veio a falecer aos seus 75 anos de idade, no dia 4 de setembro de 2015. Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia, às margens do Rio Jordão, próxima ao Mar Morto, a cerca de 270 metros abaixo do nível do mar, sendo a cidade de menor altitude do planeta, ficando a aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. É citada na Bíblia judaica e cristã como uma importante cidade no Vale do Jordão. Descrita no Velho Testamento como a cidade das palmeiras, abundantes campos ao redor de Jericó têm feito dela um local atrativo para a habitação humana por milhares de anos. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica. Arqueólogos estimam, de acordo com inúmeras escavações, que a cidade tenha mais de 10 mil anos. A Estátua da Unidade é um monumento dedicado ao líder do movimento da independência da Índia, Sardar Vallabhbhai Patel, localizado no estado indiano de Gujarat, de frente para a barragem de Narmada. O monumento e seus arredores ocupam mais de 20 mil metros quadrados e está rodeado por um lago artificial de 12 quilômetros quadrados. É a estátua mais alta do mundo, com 182 metros de altura e pesa absurdas 67 mil toneladas, sendo toda revestida em bronze. Para efeito de comparação, ela tem quase 5 vezes o tamanho do Cristo Redentor e o dobro da altura da Estátua da Liberdade. A construção foi iniciada em 31 de outubro de 2013 e concluída em meados de outubro de 2018.
Foi inaugurada em 31 de outubro do mesmo ano pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Seu custo estimado na época foi de 420 milhões de dólares. O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, também conhecido como Aeroporto Internacional da Madeira ou Aeroporto de Santa Catarina, é um aeroporto internacional português localizado no Concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira. É o quarto aeroporto mais movimentado de Portugal. Foi inaugurado em 7 de julho de 1964, com uma pista de 1.600 metros de comprimento. Sua pista é considerada uma das mais difíceis e perigosas do mundo, devido à alta turbulência causada por ventos que superam 15 nós, ou 30 km por hora. Na aproximação apresenta ventos descendentes e ascendentes, e durante a aterrissagem são frequentes as turbulências com rajadas de ventos laterais, inclusive. Outra dificuldade sentida pelos pilotos é o uplift, ou força ascendente, quando a aeronave sobrevoa a pista, dando uma sensação que o avião não quer aterrissar. Devido a inúmeras dificuldades técnicas para os pilotos, é necessária uma licença especial para operar neste aeroporto. San Afonso del Mar é um grande complexo residencial e turístico situado em Algarrobo, Chile, junto ao Oceano Pacífico. Destaca-se por possuir a maior piscina do mundo, segundo o livro Guinness dos Recordes. Esta piscina tem 1.013 metros de comprimento, 250 milhões de litros de água salgada cristalina, que é extraída diretamente do mar. Em sua parte mais funda, chega aos 33 metros de profundidade e cobre uma área de cerca de 8 hectares, que nada mais é que 80 mil metros quadrados. É simplesmente gigantesca. O Symphony of the Seas é um navio de passageiros operado pela Royal Caribbean International, construído pelo estaleiro de Chartiers de l'Atlantique. É o quarto navio da classe Oasis, que é atualmente o maior navio de passageiros do mundo, com seus 362 metros de comprimento e 72,5 metros de altura. Esse gigante conta com 6 motores superpotentes para deslocar suas 228 mil toneladas. Tem capacidade para 6.680 passageiros, sem contar os mais de 2.000 tripulantes. As instalações incluem um parque aquático infantil, uma quadra de basquete de tamanho normal, uma pista de patinação no gelo e 2 paredes de escalada com uma altura de 13 metros. Você sabe qual é o único mamífero que voa? A resposta é o morcego. Na verdade, os morcegos não contam com um par de asas para voar, mas sim um patágio, formado por uma membrana que une os membros posteriores aos anteriores. Em algumas espécies, essa membrana se estende à cauda. Você sabe o que é deísmo? Deísmo é a crença de que um poder superior criou o mundo. Segundo a crença, Deus não interfere nas leis naturais do universo ou realiza milagres. As pessoas devem confiar na lógica e na razão, ao invés de tradições religiosas baseadas nas escrituras sagradas. Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson foram alguns deístas famosos da história. Ao tentar trancar o carro à distância, segure a chave próxima à cabeça. Isso aumentará o alcance do sinal em alguns metros adicionais do veículo. Isso ocorre porque nossa cabeça é cheia de fluido, que atua como um condutor que otimiza o envio do sinal. A ansiedade pode afetar o seu equilíbrio. Quando sofremos níveis severos de ansiedade, podemos sentir tonturas sem motivo aparente. Isso começa em uma idade precoce, mas se for tratado durante a infância, pode reduzir as chances do problema se desenvolver. Se você passasse um dia em cada uma das ilhas das Filipinas, levaria pelo menos 21 anos para visitar todas elas. Se você separar 1 centavo hoje e ir dobrando o valor a cada dia, levará apenas 28 dias para se tornar um milionário. Um novo estudo descobriu que os adolescentes em todo o mundo estão mais solitários do que há uma década, o que pode estar relacionado ao uso de smartphones. Quando um cão vê seu dono, seu cérebro libera oxitocina, a mesma substância química encontrada em humanos que estão apaixonados ou que mantêm fortes laços de amizade. A primeira ave venenosa a ser registrada é o pitóide penacho, encontrado nas florestas tropicais da Nova Guiné.
Com suas penas, pele e tecidos contendo uma neurotoxina muito perigosa para o contato humano, pode causar paralisia e até a morte. O outro animal conhecido por ter o mesmo veneno é o dart frog, um tipo de rã venenosa encontrada nas florestas das Américas Central e do Sul. No final dos anos 80, a NASA estudou as plantas domésticas como um meio de fornecer ar puro e limpo para as suas estações espaciais. Eles descobriram que os lírios da paz e os crisântemos são os melhores de todos os tipos de filtros naturais de ar. A validade impressa na garrafa de água mineral é para a garrafa e não para a água. Abraham Lincoln, outrora presidente dos Estados Unidos, criou o serviço secreto horas antes de ser assassinado. Você sabia? As últimas palavras do famoso cantor jamaicano Bob Marley ao seu filho Zig foram: "Dinheiro não pode comprar a vida." Todos ou boa parte das pessoas sabem que o Sol é bem maior que a Lua. Então, por que esses corpos celestes aparentam ter o mesmo tamanho? Essa surpreendente coincidência se deve ao fato de que a Lua, apesar de ser 400 vezes menor que o Sol, está 400 vezes mais próxima da Terra. O hotel mais antigo do mundo tem nada mais, nada menos que 1.316 anos de idade. O Nishiyama Onsen Kenryukan, como é chamado, foi inaugurado no ano 705 na cidade japonesa de Yamanashi. Ele é gerido pela mesma família há 52 gerações e tem como grande atrativo fontes de águas termais que abastecem piscinas naturais e também os quartos, que não possuem água com aquecimento artificial. Se hospedar no mais antigo dos hotéis não é nada barato. As diárias podem variar de $2.500 a $3.000. Vai encarar? Ainda falando sobre hotel, em um penhasco nos Andes peruano, sobre o Vale Sagrado, há 3 quartos de hotel nada convencionais, que mais se parece com cápsulas espaciais penduradas em um rochedo. O Hotel Sky Lodge é composto por uma cozinha e 3 suítes, chamadas de pods, que são do tamanho de uma minúscula cabine de avião, só que transparentes em todos os lados. Cada suíte é basicamente um quarto com capacidade para até 4 pessoas e um banheiro com cortinas para dar privacidade. Durante o dia, dispõe de uma impressionante vista do vale abaixo, enquanto à noite, o show fica por conta das estrelas. As abelhas podem ser treinadas para localizar minas terrestres devido ao seu olfato aguçado. Cientistas croatas misturaram uma solução de açúcar com uma pequena quantidade de TNT, um tipo de explosivo, e após cerca de 5 minutos caçando essa solução de açúcar batizada, as abelhas foram treinadas para se aglomerarem com o cheiro de TNT. Existem tantas espécies de maçã no mundo que, caso você resolva comer uma maçã diferente a cada dia, levará mais de 20 anos para experimentar todas. O tradicional filtro de barro brasileiro pode ser considerado o melhor sistema de purificação de água do mundo, segundo estudos de cientistas norte-americanos publicados no livro The Drinking Water Book. Além de manter a água sempre fresca, através de sua câmara de filtragem, feita de velas de cerâmica, ele é capaz de remover impurezas com eficiência, agindo na contenção de cloro, ferro, alumínio, chumbo, pesticidas e até mesmo um parasita causador da criptosporidiose. Em 1994, com apenas R$1 no bolso, você poderia escolher entre comprar 1 kg de carne de frango ou 10 pães franceses, ou ainda, para aquela galera que curte um gelo no final de semana, uma cerveja de 600 ml. Nesse ano, o real chegou a valer mais que o dólar americano. Quem nos dera a nossa moeda voltar a esse patamar. Quantas tarefas deixamos para trás por falta de tempo ou pela dificuldade em executá-las na correria do dia a dia. Ainda bem que existem empresas que vivem pensando em produtos inovadores para nos auxiliar, tornando o nosso cotidiano mais prático e seguro. Pantufas com LED. Caminhar por cômodos e corredores escuros pode nos custar uma topada ou até uma queda. Para resolver esse problema, a Bright Fit desenvolveu pantufas com lâmpadas de LED capazes de iluminar o caminho 8 metros à frente.
As LEDs são acionadas ao calçar a pantufa em ambientes sem iluminação. Além de evitar que acidentes ocorram no escuro, elimina a necessidade de acender lâmpadas que atrapalham o sono dos outros. As pantufas Bright Fit custam em média $10 nos Estados Unidos. Infelizmente, não é comum sua disponibilidade aqui no Brasil. Travesseiro avestruz. O travesseiro avestruz, ou Ostrich Pillow, foi desenvolvido para aquelas sonecas fora de casa. O produto nada mais é que uma almofada oca com 3 orifícios, sendo 2 para os braços e 1 para o nariz, apropriado para os mais extrovertidos, por assim dizer. O projeto foi criado no Banana Studios, em uma iniciativa que reuniu vários escritórios de design da Espanha, país onde o cochilo nos locais de trabalho é muito comum. Segundo um de seus criadores, o travesseiro cria uma atmosfera privada em um contexto público, seja no transporte público, em aeroportos ou mesmo no trabalho. O Banana Studios conseguiu arrecadar $126 mil para desenvolver o projeto por meio do Kickstarter, um site de arrecadação de fundos, após ter conquistado espaço para o produto em publicações especializadas em design em 2011. Seu preço estimado gira em torno dos $99. Cabide secador. Quem nunca deixou de usar aquela roupa que mais gosta por não estar passada, ou saiu para uma reunião e teve que usar a roupa amassada por falta de tempo? Às vezes é difícil e chega a ser um incômodo ter que passar roupas às pressas quando estamos com o dia cheio, seja com filhos, trabalhos ou mesmo faculdade. Esse invento é muito mais que um simples cabide. Sua tecnologia tem ação dupla, que consiste na secagem e alinhamento das fibras das roupas. É uma alternativa rápida, fácil e segura na hora de secar roupas delicadas. Além das roupas, também é possível secar calçados. Basta inserir o acessório especial que acompanha o cabide. Também cuida da secagem de meias e elimina maus odores. Por ser leve e portátil, é perfeito para viagens. Este produto pode ser encontrado em sites de compra na internet, com preços que variam de R$ 190 a R$ 400. Sabão eletrônico. Uma simples alternativa a lavadoras de roupa, quando a demanda e o espaço são pequenos, é o Dove, um pequeno dispositivo de plástico que funciona conectado a um cabo de alimentação do tipo USB. Lembra bastante um sabonete. Sua função é basicamente limpar roupas através de vibrações que formam pequenas bolhas na água, com a ajuda de alvejante ou sabão líquido, sendo capaz de deslocar partículas de sujeira e gordura dos tecidos. Pode ser uma mão na roda, tanto em um quarto de hotel ou em um acampamento. Go Girl ou Oi Girl. Sabemos que para a grande maioria das mulheres, encarar banheiros públicos, seja convencionais ou químicos, pode ser uma aventura nada agradável, ainda mais se o local estiver em péssimas condições de higiene. O condutor de urina permite a cômoda possibilidade de ficar em pé enquanto se urina. Feito em silicone, é uma solução higiênica e prática, não sendo descartável. Ou seja, usou, lavou e está pronto para ser utilizado novamente. Normalmente acompanha uma case, fácil de levar para todos os lugares. O produto pode ser facilmente encontrado em lojas online. Airbag de cabeça. Nos últimos anos, um dos países mais desenvolvidos da Europa, a Suécia, tem enfrentado um problema crescente. Mais de 63% da população anda de bicicleta frequentemente, mas poucos usam o capacete, acessório básico de proteção. Para amenizar o problema, uma dupla de designers inventou uma solução bastante inusitada: um airbag de uso pessoal, específico para a cabeça. Batizado de Helvdin, o dispositivo fica no pescoço do usuário enquanto ele anda de bicicleta, algo parecido com um cachecol. Sensores de movimento medem as condições e, em situações de perigo, ativam a bolsa de ar que recobre toda a cabeça do ciclista instantaneamente, evitando lesões graves no crânio. Particularmente, eu prefiro o bom e velho capacete. Spread That. Se trata da faca para manteiga mais avançada do mundo.
a única capaz de derreter manteiga sem utilizar a eletricidade. Conta com alta tecnologia combinada a um design moderno e seguro. A Spread Det utiliza a temperatura do seu corpo para a condução de calor que derrete a manteiga gelada, para melhor espalhar na superfície de pães e torradas. Flight. Uma das melhores invenções pela revista Time de 2016 e vencedora do LIT Award Lighting Product Design de 2017, a icônica lâmpada levitante da Flight tem atraído a atenção de pessoas e gerado assunto em residências e escritórios mundo afora. Flight é uma lâmpada sem fio que flutua no ar acima de uma pequena base de madeira, na qual os ímãs estão embutidos. Com seu design de bulbo de iluminação no melhor estilo vintage, tem visual agradável e elegante. Esta lâmpada já é usada ativamente por consumir surpreendentemente pouca energia. Caso fique ligada por apenas 6 horas ao dia, pode ter uma vida útil de até 22 anos. Para quem precisa de um holofote, pode esquecer. Mas se a intenção for decoração ou simplesmente moda, essa é a lâmpada. Cacau e chocolate amargo. São ricos em poderosos antioxidantes que agem fortalecendo a imunidade. Suas propriedades são aliadas da saúde cardiovascular e mental. Se você anda deprimido ou cheio de ansiedade, uma barrinha de chocolate amargo cairá muito bem. Essa delícia pode te deixar feliz logo após a primeira mordida. Basicamente, esse efeito se deve às propriedades do cacau. O fruto estimula a produção de dopamina e serotonina, conhecidos como hormônios da felicidade, responsáveis por combater a ansiedade, a depressão e o estresse. Nem todos sabem, mas o cacau possui cafeína em sua composição. Por isso, consumir nibs de cacau pode ajudar a manter o estado de alerta, de modo a te dar mais foco e atenção nos estudos, por exemplo. Para quem não sabe o que são nibs de cacau, são pequenos pedaços dos grãos do cacau fermentados, torrados e triturados. O consumo de cacau ou do chocolate amargo pode otimizar a circulação sanguínea, melhorando a pressão arterial, como também a circulação do sangue no cérebro. O flavonol presente no cacau ajuda a conter o avanço de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, pois mantém a quantidade e qualidade ideais dos neurônios nas regiões importantes do cérebro. Algumas espécies de peixe possuem ômega 3 em abundância, um tipo de gordura boa que tem potente ação anti-inflamatória e pode melhorar a memória e a disposição. O ômega 3 pode ser muito útil no tratamento de doença inflamatória intestinal ou artrite reumatoide, por exemplo, pois reduz a produção de substâncias inflamatórias. Além disso, previne os danos celulares que podem levar ao aparecimento de câncer. Bom para o cérebro. O ômega 3 é um nutriente muito importante para as funções cerebrais, pois 60% do cérebro é constituído por gordura, especialmente ômega 3. Alguns estudos mostram que o consumo de ômega 3 pode reduzir a perda de memória, falta de atenção e dificuldade de raciocínio lógico, o que pode diminuir o risco de desenvolver Alzheimer, por melhorar o funcionamento dos neurônios cerebrais. A maioria dos estudos apontam que a deficiência de ômega 3 está associada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, e que o aumento do consumo de ômega 3, principalmente o EPA, pode reduzir os sintomas desse transtorno, ajudando a melhorar a atenção, a conclusão de tarefas e reduzir a hiperatividade, impulsividade, agitação e agressividade. O ômega 3 ainda ajuda a controlar a glicemia, melhora a qualidade da pele, ajuda a combater a depressão, melhora o rendimento muscular e combate a asma. Peixes como a sardinha, o arenque, o salmão e o atum são ricos em ômega 3. Ovos. O ovo está entre os alimentos mais nutritivos do planeta, contendo um pouco de quase todos os nutrientes de que você precisa. Ovos enriquecidos com ômega 3 ou ovos de galinha caipira são ainda mais saudáveis. Um único ovo cozido grande contém vitamina A, folato, vitamina B5, vitamina B12, vitamina B2, fósforo e selênio. Os ovos também contêm quantidades decentes de vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina B6, cálcio e zinco. Os ovos são praticamente o alimento perfeito.
estão ligados à redução do risco de doenças cardíacas. Contém colina, um nutriente importante que a maioria das pessoas não consome o suficiente. A colina é um nutriente quase desconhecido, mas é uma substância incrivelmente importante, necessária para as funções básicas do corpo, como o funcionamento das células, do fígado e do transporte dos nutrientes. Costuma ser agrupada com as vitaminas B. Cuida da produção de moléculas sinalizadoras no cérebro, junto com várias outras funções, além de evitar doenças degenerativas como Alzheimer e mal de Parkinson. Ovos inteiros são uma excelente fonte de colina. Um único ovo contém mais de 100 mg desse valioso nutriente. Contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que são benéficos para a saúde dos olhos, especialmente em pessoas mais velhas. As proteínas contidas no ovo podem ajudar na perda de peso, aumentar a massa muscular, reduzir a pressão arterial e otimizar a saúde óssea. E a melhor notícia é que ovos são baratos e fáceis de preparar. Chá verde. Uma pesquisa recente realizada na Universidade de Basel, na Suíça, descobriu que as propriedades químicas do chá verde também estimulam a produção de células do cérebro e, por consequência, melhoram o aprendizado e a memória, além de tratar transtornos neuropsiquiátricos. Rico em substâncias que previnem o envelhecimento precoce, a bebida milenar ainda ajuda a emagrecer. O estudo foi desenvolvido por um grupo de voluntários. As pessoas beberam o chá, fizeram testes de memória em seguida e tiveram um melhor desempenho comparadas com aquelas que não ingeriram a bebida. Em exames de ressonância magnética, os pesquisadores viram ainda que uma parte do cérebro é ativada ao ingerir o chá verde. Segundo especialistas, o cérebro tem a sua saúde renovada mais precocemente sob a ação do ativo chamado catequina, que está presente na composição do chá verde. Entretanto, é bom ter cautela na ingestão da bebida. Nem todos podem consumir o chá verde. Essa bebida é prejudicial para quem tem problemas cardíacos, e seu consumo só deve ser feito com o aval do cardiologista. Mirtilo ou blueberry. Conhecida como a fruta da longevidade, essa pequena fruta azulada, que lembra em parte uva roxa, e possui uma pequena coroa parecida com a de uma romã, é originária da América do Norte. Chegou ao Brasil apenas na década de 80. É normalmente cultivado na região sul do país. É consumido e produzido em larga escala nos Estados Unidos e na Europa. O mirtilo pode trazer inúmeros benefícios para a saúde. Tem ação antioxidante, principalmente por conter vitamina C e antocianinas, que protegem o organismo dos danos causados pelos radicais livres. Ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue, a controlar os níveis de insulina e a melhorar a sensibilidade à insulina, sendo por isso indicado para pessoas que sofrem com pré-diabetes ou diabetes. Regula a pressão arterial em pessoas que têm um risco cardiovascular. Ajuda a diminuir o colesterol ruim. Protege o coração e ajuda a evitar o aparecimento de aterosclerose. Ajuda a proteger o fígado por diminuir o acúmulo de gordura no órgão. Ajuda a manter o bem-estar e o bom humor. Pode proteger contra a gripe por ter propriedades antivirais e ser rico em vitamina C. Ajuda a combater infecções urinárias, reduzindo a capacidade nociva da bactéria. Diminui a deterioração cognitiva e ajuda a manter a memória. Este benefício pode ser observado tanto em pessoas com demência como em pessoas saudáveis. O mirtilo melhora a função cerebral. De acordo com estudos em animais, os antioxidantes presentes nos mirtilos podem melhorar algumas áreas do cérebro essenciais para a inteligência. Um estudo avaliou como a suplementação com mirtilo impactou a memória e capacidade de aprendizagem de ratos. O alimento beneficia os neurônios envelhecidos, melhorando o funcionamento cerebral. O mirtilo fornecido na forma de extrato promoveu melhoria da capacidade cognitiva e até reversão da predisposição genética à doença de Alzheimer. Ainda não se sabe, entretanto, se esses efeitos podem se repetir em humanos com essa condição. Estudos realizados em humanos também produziram resultados positivos na melhora da memória. Um deles foi realizado com 9 idosos com comprometimento cognitivo leve. Eles consumiram suco de mirtilo todos os dias e, após 12 semanas, tiveram melhora em vários marcadores da função cerebral. Acredita-se que esse efeito na cognição seja devido à interação direta dos polifenóis dos frutos com o envelhecimento dos neurônios,
reduzindo o impacto dos sinais celulares relacionados ao estresse e aumentando a capacidade dos neurônios de manter o funcionamento adequado durante o envelhecimento. Você é daqueles que reclamam quando a carne está fora do ponto ou o peixe está cheio de espinhas? Ou até mesmo quando a salada está cheia de cebola crua? Vai se surpreender após saber o que alguns povos comem ao redor do mundo. Se você tem estômago fraco, te aconselho a não seguir em frente. Agora, se você é curioso e corajoso o suficiente, te desafio a assistir o vídeo até o final. Escamole. Larvas e pupas comestíveis de formigas retiradas das raízes da planta agave. Considerada o caviar mexicano, é uma verdadeira iguaria no México. O escamole é muito comum na cidade do México e arredores. São consumidos na terra da tequila desde a época dos astecas. Seu preparo é simples. Depois de lavadas e cozidas, as larvas podem ser servidas com tacos ou tortilhas. Tem uma textura que lembra o queijo cottage, um tipo de coalhada, e um sabor amanteigado. Hacau, o tubarão da Groenlândia, é uma comida típica da Islândia. Ele é venenoso com alta concentração de ácido úrico, mas pode ser consumido após vários processos de cozedura. Possui um cheiro intenso de amoníaco, não muito diferente de produtos de limpeza. Pode ter uma cor avermelhada ou branca. É normalmente servido em cubos com um palito e consumido acompanhado por aguardente local. Aos principiantes é aconselhável que tapem o nariz antes de ingerir o primeiro pedaço, a menos que queiram chamar o Raul. Surströmming, um prato tradicional do norte da Suécia que nada mais é que arrenque do Báltico fermentado, geralmente vendido em latas. É considerada a comida mais fedida do mundo. Seu processo de fermentação é de pelo menos 6 meses, o que deixa o peixe ligeiramente salgado, com um cheiro forte característico e um sabor ácido. Se você não quiser que esse fedor entranhe em sua casa, é melhor servi-lo no quintal. Sanaji. Esse alimento da culinária coreana é uma espécie pequena de polvo servido cru, desmembrado em pequenas partes diante de seus olhos e temperado com óleo de gergelim. Muitas vezes seus pedaços ainda se mexem no prato durante sua apreciação. O polvo por si só tem pouco gosto, mas quando mergulhado nos molhos que o acompanha, tem um sabor e textura que alguns acreditam ser melhor do que o cozido. Vale alertar para o risco de sufocamento, pois as ventosas dos pedaços dos tentáculos ainda podem estar ativas durante o consumo, podendo se prender a boca ou a garganta. Ocasionalmente ocorrem incidentes de sufocamento por essa iguaria. Ostras de Rock Mountain. Muito popular no noroeste americano e em parte do Canadá, principalmente entre o pessoal da pecuária. Você deve estar se perguntando o que a pecuária tem a ver com ostras. Na verdade, se trata de um petisco feito de testículos de gado. É isso mesmo. Os órgãos são fritos depois de descascados e cobertos com farinha, pimenta e sal. Bom apetite, cowboy! Kopi Luwak é o café mais caro do mundo, originário da Indonésia. É feito de grãos de café que foram defecados por civetas, pequenos mamíferos nativos do sudeste da Ásia. Seu sabor é descrito como uma mistura de chocolate e suco de uva, menos ácido e amargo do que os cafés comuns. Uma xícara desse café pode custar 50 libras esterlinas no Reino Unido. E aí, me pagam um Kopi Luwak? Mopane. Normalmente são encontradas nas árvores Mopane, a qual herdaram o nome. Esta lagarta é uma importante fonte de proteína para milhões de pessoas na África. Curiosamente, a Mopane é a lagarta da mariposa imperadora. Podem ser experimentadas assadas, cozidas ou, se você for ousado o suficiente, crua. Olho de atum. Glóbulos oculares de atum são considerados uma iguaria pelos japoneses. Eles são muito baratos e há quem compare seu gosto com o de lula. Devem ser fervidos e temperados antes do consumo. Alguns preferem comê-los fritos com alho e molho de soja. Outros gostam cozidos. Já os mais corajosos os devoram crus mesmo, para experimentar a parte gelatinosa que rodeia os olhos. Stink bugs ou percevejo fedorento. Na Indonésia, muita gente adora comer percevejos. Dizem que eles têm gosto de semente de girassol amarga sem sal. Já no México, são servidos em restaurantes com guacamole ou apenas tostados e socados com sal. A aranha frita do Camboja. Considerada uma iguaria no Camboja, a tarântula frita se tornou popular durante a escassez de alimentos
no longo período ditatorial daquele país. A tarântula possui uma grande quantidade de proteínas e, após passar pela fritura, o veneno não oferece perigo. O tempero que ajuda no sabor é composto de sal, açúcar, pimenta e alho. Elas são servidas em porções na bandeja e também no espeto. Há quem compare seu gosto com o de carne de frango. Haggis. Esse prato tradicional da culinária escocesa é feita com órgãos de carneiro. São utilizados o coração, o fígado e os pulmões. Como acontece com muitos tipos de linguiça, o estômago é recheado com os órgãos e também com sebo, aveia, cebola e temperos. Então todos os ingredientes são fervidos juntos por cerca de 3 horas. Lembra muito a buchada de bode nordestina. Tradicionalmente, o haggis é servido com nabos, purê e batata, e uma pequena quantidade de uísque. Ikizukuri. Esse prato é uma verdadeira maldade. Tendo sido banido em vários países, incluindo a Austrália e a Alemanha, primeiro um cliente escolhe o peixe que gostaria de comer, de um tanque. O chefe então captura o peixe sem matá-lo. Em seguida é servido em um prato com sua carne cortada no topo para decoração e seu coração ainda batendo. Ikizukuri significa preparado vivo. O animal é servido com o coração exposto e batendo, morrendo aos poucos. Balut, ou ovo fecundado. Essa comida típica do sudeste da Ásia pode ser encontrada no Laos, mas também nas Filipinas e em outros países da região. O ovo de pato é servido cozido e já fecundado, quando o embrião está quase todo formado, com cerca de 11 dias de formação. O balut tem um alto teor de proteína. O sabor é de ovo, mais concentrado, e por apresentar mais massa, demora para mastigar e engolir. O sabor é intenso, chegando a ser enjoativo. Muitos nem conseguem engolir. Foie gras. É uma espécie de patê de gansos, patos e marrecos, considerada uma das maiores iguarias da culinária francesa. O nome foie gras significa fígado gordo, em francês, e há muita polêmica no consumo desse prato, pois alguns ecologistas não aprovam a forma a qual são produzidos. Os patos possuem uma vida confinada e são alimentados de maneira forçada, através de um tubo colocado na garganta, para que o fígado fique hiperdesenvolvido. A alimentação das aves é uma ração feita com gordura de ganso, porco e carboidratos à base de amido de milho, para o fígado ficar com uma massa semissólida, macia e aumentar de tamanho. Nos últimos dias de vida, as aves comem até que o fígado cresça 12 vezes mais que o tamanho normal. Após o abate, já está pronto para comer, e muitas pessoas preferem quando recém-retirado do animal, ou também cortado em fatias, frio ou cozido. Convenhamos que é uma forma bem cruel de produção. Gafanhotos fritos. Embora menos presente no mundo ocidental, a entomofagia, ou consumo de insetos, atualmente é bastante comum em culturas asiáticas, africanas, aborígenes australianas e americanas. Mas qual a vantagem em se comer esses insetos? É que antes de serem processados, assados ou fritos, os gafanhotos contêm alto valor de proteínas, além de aminoácidos e outros nutrientes. No México, por exemplo, além de serem vendidos em restaurantes conceituados, esses gafanhotos fritos, também chamados de chapulines, podem ser encontrados nas ruas, em saquinhos como se fossem salgadinhos. Segundo a ONU, o México tem cerca de 500 espécies de insetos comestíveis, o maior número do mundo. Mitos e verdades sobre animais. A baleia azul pode engolir um carro, levando em conta seu tamanho. Mito. A maior coisa que ela pode engolir talvez se compare a uma maçã, isso porque seu estômago tem apenas 10 centímetros de diâmetro. Os cães enxergam o mundo em preto e branco. Mito. De acordo com pesquisas, os cães têm a capacidade de distinguir tons básicos de cores, como o amarelo, o azul e o cinza. O avestruz esconde a cabeça quando se sente ameaçado. Mito. Isso só acontece nos desenhos animados. Ele simplesmente corre quando sente o perigo. Tocar em sapos pode dar verrugas. Mito. Na verdade, a verruga é um tipo de patologia humana. O que pode acontecer ao tocar num sapo é ter uma forte irritação na pele por conta do veneno de suas glândulas. As pisadas de um elefante são estrondosas. Mito. Eles caminham bem silenciosamente. Touros reagem de maneira agressiva à cor vermelha. Mito. Esse animal é daltônico. O que pode explicar sua irritação é o bater das capas do toureiro. Os camaleões mudam sua cor para se camuflarem.
Mito. Sua coloração muda de acordo com seu estado emocional. Mitos e verdades sobre história. Napoleão Bonaparte era baixinho. Mito. O imperador tinha cerca de 1,70 m. Mickey Mouse foi uma criação de Walt Disney. Mito. O personagem foi projetado ou desenhado por Abai Works, o então chefe de desenho da famosa Disney. Vincent Van Gogh, ou Van Gogh como era mais conhecido, cortou sua própria orelha. Mito. O artista cortou apenas parte do lóbulo da orelha, aquela parte molenga abaixo da cartilagem. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Mito. Ele apenas inventou o método de manter as lâmpadas constantemente acesas. Fernão de Magalhães foi o primeiro navegador a dar a volta ao mundo. Mito. Ele morreu enquanto estava na metade do caminho, em decorrência de um confronto com tribos nativas das Filipinas. Isaac Newton descobriu a gravidade quando uma maçã caiu sobre sua cabeça. Mito. A maçã, na verdade, caiu no chão, próximo ao cientista, fazendo-o pensar sobre as leis da gravidade. Mitos sobre filmes que podem te enganar. Uma pistola com um supressor ou silenciador é completamente silenciosa. Mito. O supressor só reduz o barulho, mas se pode ouvir o disparo de forma abafada. Atirar com duas armas é mais garantido, pelo menos nos filmes. Mito. Manter o controle de duas armas é algo praticamente impossível. O desfibrilador pode reanimar um coração que parou de bater. Mito. A verdade é que ele nada pode fazer se o coração parar por completo. Pode rolar uma conversa durante o salto de paraquedas. Mito. O vento lá em cima é tão forte e barulhento que seria impossível ouvir alguém. É muito comum nas telonas vermos o pino da granada ser retirado com os dentes. Mas isso é um mito. Você pode acabar banguela e o pino ainda continuará intacto. Pessoas que se afogam sempre gritam alto e agitam seus braços. Mito. Nem sempre é possível perceber quando alguém está se afogando. Praticamente não sai o grito do indivíduo, pois boa parte de sua energia é gasta na tentativa de se manter salvo, batendo braços e pernas. Mitos sobre o corpo humano. Usamos somente 10% da capacidade do nosso cérebro. Mito. O nosso cérebro trabalha o tempo inteiro em sua capacidade total, mesmo enquanto dormimos. As células cerebrais param de crescer quando você se torna adulto. Mito. Os neurônios florescem e mudam ao longo de sua vida. Sua visão pode se deteriorar caso utilize um monitor para leitura. Mito. Pode sim causar cansaço e irritações, mas depois de um bom descanso ela se recupera. As pontas duplas do cabelo podem ser tratadas com shampoo e condicionador. Mito. A única forma de se livrar delas é cortando-as com a tesoura. Os seres humanos possuem 5 sentidos. Mito. Na verdade, possuímos muito mais que a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Também podemos considerar sentido o equilíbrio, a termocepção ou sensação térmica, a propriocepção, também chamada de sinestesia, além de outros. Alguns estudiosos acreditam existir mais de 21 sentidos. Cenouras melhoram a visão. Mito. Elas podem prevenir degeneração muscular, mas não melhorar a visão. Dentes brancos são sinônimos de dentes saudáveis. Outro mito. Dentes são levemente amarelados por natureza. Mitos sobre dieta alimentar. Pão integral é mais saudável que o pão de massa branca. Mito. As calorias contidas em ambos são praticamente as mesmas. Pegando como base 50 gramas de pão francês, que equivalem a algo em torno de 140 a 150 calorias, os mesmos 50 gramas de pão integral, ou 2 fatias, correspondem de 125 a 140 calorias. Você pode beber suco natural à vontade ao longo do dia. Mito. 3 copos por dia são mais que suficiente. Se tomado em excesso, pode elevar o nível de açúcar no sangue, ganho de peso, além, é claro, do risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Podemos abusar do sushi mesmo numa dieta? Claro que não. Mito.
Alguns componentes, como o cream cheese, a maionese, o molho à base de soja que acompanham o sushi, são ricos em calorias. Devemos beber de 1,5 litro a 2 de água por dia. Mito. Devemos beber o tanto que o nosso organismo pede. Mitos populares sobre bebidas. Apenas crianças devem consumir leite. Mito. Todos, com exceção dos intolerantes à lactose, devem consumir, desde que moderadamente. O leite é um alimento completo, pois contém proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais essenciais para o nosso corpo. Suco mata a sede. Mito. Como algo que contém açúcar, mesmo que natural, pode matar a sede. O corpo trata o suco como um alimento. O chá deve ser preparado em água fervente, 100 graus Celsius. Mito. A infusão do chá preto deve ser numa temperatura máxima de 90 graus, enquanto a do chá verde em 70 graus, e assim com a grande maioria dos chás já conhecidos. Coca-Cola remove manchas de gordura da roupa. Mito. Coca-Cola não dissolve as gorduras, tampouco as remove das roupas. Eu indicaria um bom sabão próprio para essa finalidade. O café pode curar ressaca. Mito. Na verdade, o café oferece um leve efeito analgésico, que ajuda na diminuição da dor de cabeça. A limonada agrava problemas gástricos. Mito. Embora o limão seja uma fruta ácida, ao entrar no corpo ele altera o pH, se tornando alcalino. Especialistas defendem que seu consumo é até benéfico para as condições gastrointestinais.